A crise de 1929 pode ser analisada de duas formas, uma baseando-se na instabilidade do capitalismo e outra baseando-se na sua estabilidade. A primeira que veremos é a análise com base na instabilidade. Durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos participaram principalmente fornecendo alimentos, armas, produtos industrializados e empréstimos em dinheiro para os países da Tríplice Entente. A guerra então se tornou um evento bastante lucrativo para a economia americana, que já era uma das maiores antes do conflito. Além do mais, a guerra não ocorreu em solo americano, o que foi bastante positivo para os Estados Unidos. Somente em 1917 é que os Estados Unidos entraram efetivamente na guerra, enviando seus soldados. Com o fim da guerra, em 1918, os Estados Unidos continuaram com os empréstimos e com o fornecimento de alimentos e produtos industrializados para os países europeus, principalmente para a Alemanha, agora com a finalidade de reconstruí-los. Por conta desses acontecimentos, na década de 1920, houve um forte crescimento industrial americano e a expansão do crédito, ou seja, as pessoas podiam pegar dinheiro emprestado nos bancos com mais facilidade, para dessa forma estimular o consumismo, bastante propagado pelo American Way of Life. Diante desse cenário de otimismo econômico, teve-se a expectativa de que o crescimento fosse continuar nesse ritmo, o que ocasionou uma forte valorização das ações na Bolsa de Valores. As ações representam pequenas partes de uma empresa, a qual vende suas ações na Bolsa de Valores como forma de captar dinheiro. Por exemplo, vamos supor que uma empresa valha $100 mil e suas ações custam $10. O investidor, ao comprar essa ação, estará investindo nessa empresa, melhorando seus equipamentos e trazendo novos funcionários, por exemplo. Algum tempo depois, com as melhorias que ocorreram, essa empresa agora vale $200 mil. Então, a ação que antes era $10 passa a ser $20, dando um lucro de $10 para o investidor, caso ele venda essa ação. Foi dessa forma que os americanos, ao verem as ações das empresas valendo cada vez mais, passaram a investir na compra e venda de ações. Porém, esses valores eram mera especulação, ou seja, não correspondiam ao valor real da empresa. Esses valores elevados das ações eram devido ao otimismo de crescimento econômico que havia naquele momento. Era como se os preços das ações aumentassem sem que o valor da empresa também aumentasse. Aos poucos, os europeus foram se recuperando dos prejuízos causados pela guerra. Dessa forma, diminuíram bastante os empréstimos e importações que faziam dos Estados Unidos. Mesmo assim, a produção industrial americana continuou crescendo. Porém, os salários não aumentaram na mesma proporção que a produtividade industrial. Dessa forma, começou a haver uma superprodução. Os Estados Unidos não estavam mais exportando tanto para a Europa e o próprio consumo interno não acompanhava o nível de produção, principalmente por conta do poder aquisitivo não acompanhar o crescimento industrial. Com esse excesso de oferta, os preços diminuíram e funcionários foram demitidos. Com a diminuição dos preços, os investidores perderam a confiança no mercado, o que levou milhares deles a começar a venderem suas ações. Em 24 de outubro de 1929, houve a quebra da Bolsa de Valores. Os preços das ações caíram tanto que os investidores tentavam vender suas ações por preços baixíssimos, ou nem sequer conseguiam mais vender, justamente porque muitas dessas ações eram fruto da especulação financeira. Várias indústrias e bancos foram à falência, deixando milhares de pessoas desempregadas. Vários países que dependiam da economia americana também sofreram com a crise. Uma exceção foi a União Soviética, que se isolou com seu socialismo. Em 1929, o presidente dos Estados Unidos era o republicano Herbert Hoover, um defensor do liberalismo econômico, ou seja, da não intervenção do Estado na economia. As medidas adotadas por Hoover para acabar com a crise foram insuficientes e ineficazes. Por exemplo, anunciou a redução de impostos para tentar manter o poder de compra das pessoas. Nas eleições de 1932, Hoover foi derrotado pelo democrata Franklin Delano Roosevelt, o qual implementou o New Deal como forma de conter a crise. O New Deal foi um conjunto de medidas econômicas e sociais adotadas entre 1933 a 1937, baseadas no pensamento do economista John Keynes, em que basicamente o Estado passaria a intervir na economia, controlando a produção industrial e agrícola. As principais medidas do New Deal foram
investimento na construção de obras públicas com a finalidade de gerar mais empregos, controle da emissão de moeda, juntamente com a desvalorização do dólar, para favorecer as exportações, criação da previdência social e redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias. Com a redução da jornada diária, as empresas precisariam de mais funcionários, o que aumentaria as contratações. O New Deal conseguiu alguns resultados positivos, porém, os Estados Unidos só conseguem superar a crise com a chegada da Segunda Guerra Mundial, principalmente por conta do alistamento militar ter diminuído o desemprego. A análise da crise baseando-se na estabilidade do capitalismo mostra que crises são normais no sistema capitalista, mas elas são passageiras, desde que o Estado não interfira. Por exemplo, em 1921 houve uma forte crise na economia americana, mas em 1923 já havia sido superada, devido à não interferência do Estado. Por esse lado, vejamos a análise da crise de 1929. Em 1913, foi criado o Banco Central dos Estados Unidos. Ele é quem controlava todos os outros bancos do país. O governo, visando acelerar a economia, adotou na década de 1920 medidas para inflacionar a moeda, ou seja, aumentar sua emissão. Quanto mais moeda, menor seriam as taxas de juros. Assim, maior seria a facilidade para empresas e pessoas pegarem empréstimos. As empresas, ao pegarem empréstimos para investir em seus projetos, fez com que a economia e o consumo crescessem, pois mais empregos foram gerados. Porém, o Banco Central, controlando a oferta monetária, acabou desestabilizando a economia, que deveria se autorregular. Foi dessa forma que o governo, ao tentar frear os altos índices de inflação, acaba subindo os juros. As empresas que pegaram empréstimos, agora com juros altos, começam a demitir funcionários ou a entrar em falência, por não terem condições de pagar os empréstimos. Para essa análise, o New Deal, mesmo criando empregos, também acabou com vários empregos já existentes, devido ao aumento de impostos para financiar as medidas desse plano. O que levou ao fim da crise de 1929 para essa análise foram os cortes de gastos do governo depois da Segunda Guerra Mundial. De 1944 a 1948, o governo dos Estados Unidos reduziu os gastos em 72 bilhões, uma redução de 75%. Portanto, os drásticos cortes nos gastos e as ligeiras reduções de impostos foram as medidas que impulsionaram o crescimento econômico.